Hey guys, I am teacher Leticia and today I am here to teach you 5 quick tips about the WH questions. Hoje nós vamos falar sobre os famosos WHQs, né? Os professores gostam de usar esse termo. Hoje nós vamos te ensinar os WHQs. Os WHQs são aquelas palavrinhas, aqueles auxiliares que a gente coloca no início da pergunta para dar meio que um norte para a pergunta. Nós utilizamos ele para poder falar, por exemplo, onde, quando, o que, qual, porquê. E hoje nós vamos falar dos 5 mais utilizados na língua inglesa. Talvez os mais utilizados, porque na língua inglesa existe uma extensão muito grande de WH questions. Então você vai sempre ver eles ou sempre aprender um novo no seu dia a dia. Hoje serão só 5, mas prometo postar mais vídeos dizendo mais, ok? Então, o primeiro é o what, que é o que ou qual. Né? O what ele é utilizado para dizer o que no sentido de geral, por exemplo, o que você está fazendo, né? Ou qual para uma alternativa de resposta. O que eu quero dizer com uma alternativa? A famosa pergunta What's your name, que é o nosso primeiro exemplo aqui, ela está perguntando qual o seu nome. Você só tem um retorno para mim. Mesmo que seu nome seja composto, ainda assim é um nome só. Ah, Letícia, posso utilizar com mais variedades, para mais opções? Em muitos casos, sim, mas existe um outro WHQ que se chama which, que é usado para mais alternativas. Os nossos 2 exemplos aqui do qual são What's your name? What do you like? What's your name significa qual é o seu nome. What do you like significa o que você gosta, para você ver a variação dos dois. O number 2 é o who, que significa quem. O who ele vai ter som de como se fosse 2 R's na garganta. Who. O who ele significa quem e só tem esse significado. E nós vamos utilizar para perguntar quem é você, quem é seu melhor amigo, que é o caso da nossa primeira pergunta. Então, nossa pergunta é Who is your best friend? Who are you? A pergunta Who is your best friend significa quem é o seu melhor amigo. É uma pergunta que pode dar muito problema, mas a gente não vai responder essa agora. Mas a segunda pergunta é Who are you? Quem é você? Então, esse tipo de pergunta a gente não faz para qualquer pessoa, é claro, mas porque pode ser ofensivo, mas é uma pergunta legal da gente aprender. Como eu disse, são muitos WHQs, então a gente vai vendo eles ao longo e no meu curso muito mais ainda. No dia a dia a gente ensina todos eles, a gente trabalha com todos eles com os nossos alunos. Number 3, a gente tem when. When significa quando e também só possui esse significado. Nós vamos utilizar o when para perguntar em qual período de tempo algo ocorreu. A resposta pode ser horas, dias na semana, qualquer período de tempo mesmo que você consiga pensar no momento. Até mesmo frequência. Por exemplo, always significa sempre. Então, se eu te perguntar aqui, a primeira pergunta, when do you go to work or school? Always. Quando você vai para o trabalho ou escola? Sempre. Então, a gente pode utilizar também advérbios de frequência, mas isso é para outro vídeo. Aqui eu vou falar com você o significado dessas 2 perguntas. When do you go to work or school? When is your class? Então, a primeira pergunta, when do you go to work or school, está perguntando quando você vai para a escola, para o trabalho, perdão, ou para a escola. E a segunda pergunta, when is your class, está perguntando quando é a sua aula, ok? Vamos para a dica number 4, que é o where. O where significa onde e também a gente só conhece esse significado. O where, ele é utilizado para você perguntar onde está acontecendo alguma coisa, onde a pessoa está. Então, as respostas podem variar por locais específicos, endereços, países, cômodos da casa. Então, você sempre tem que lembrar que é uma pergunta, mas as respostas são variadas, são diversas. Não existe resposta certa para esse tipo de pergunta, a não ser que seja uma pergunta muito específica. Por exemplo, where do you live? Que é a segunda pergunta que está aqui, que é o seu endereço. Então, nós temos 2 perguntas. Where are you from? Where do you live?
A primeira pergunta, where are you from, significa de onde você vem. É uma pergunta muito comum perguntada para os brasileiros que moram lá fora. Where are you from? I am from Brasil. A segunda pergunta, where do you live, é onde você mora. Então aqui você pode responder com seu endereço, com a sua cidade, com o seu país. Então você não precisa ser tão específico, mas também pode ser. E a dica number 5, o tip number 5 é why. Por quê? Nós mineiros gostamos de falar que esse é nosso, né? Propriedade nossa. Eu, quando ensino para os meus alunos, eu sempre gosto de falar assim, o que o mineiro fala? Why. Então, o why significa porquê, porém é porquê de pergunta. Existe o porquê de resposta. Mas isso será para um outro vídeo que eu vou separar eles em vídeos específicos para a gente poder ter um entendimento melhor da pergunta e saber como responder. Hoje essas são só as dicas mesmo. Aqui tem duas perguntinhas falando por que alguma coisa. Então, eu espero uma resposta explicando o motivo, não é mesmo? Então, aqui nós temos why are you happy? Why do you study English? Why are you happy significa por que você está feliz. E a segunda pergunta, why do you study English? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus alunos, porque significa por que você faz inglês. Então, se eu tivesse que responder esta pergunta, até para mim mesmo, porque professor sempre estuda, eu diria, why do you study English? Because I love this language. Por quê? Que é o because, é o porquê de resposta. I love this language. Eu amo este idioma. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E qualquer coisa, pode deixar nos comentários aqui que a gente vai postar mais vídeos com mais dicas. Você pode também pedir por dicas que nós vamos responder e vamos fazer mais vídeos, ok? Kisses, bye bye! Hey guys! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, assistir várias vezes e compartilhar de novo, por favor. Kisses, bye bye!